Olá, meu amigo. Boa noite. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai. Querido, querida, eu estou comentando, a Bíblia Sagrada. Já comentei sobre o livro do Apocalipse, os Evangelhos, as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo. Comentei todas elas, de Romanos até Filemão e Tessalonicenses. E alguns livros do Velho Testamento, os profetas maiores, profetas menores, o livro de Jó, ok? E eu queria aqui compartilhar com você os métodos de interpretação do Apocalipse, a escatologia, que eu gosto muito do Novo Testamento e das cartas paulinas, ok? E quanto aos métodos de interpretação, antes de tentarmos analisar os detalhes do livro do Apocalipse, que é um livro emblemático, é um livro cabalístico, não deixa de ser. Apocalipse vem da palavra grega, apokalupto, ou apocalipsis, ou galá do hebraico, que quer dizer desvendar, descortinar, remover a cortina, a coberta, revelar. Daí algumas traduções da Bíblia, lá começa revelação de Jesus Cristo, que é Apocalipse, literalmente. Os estudiosos da Bíblia reconhecem 4, vamos colocar aí 6, mas eu queria compartilhar com vocês 4 métodos básicos de interpretação do livro do Apocalipse, no que diz respeito, no que tange a escatologia. O que é escatologia? Na filosofia, na teologia, na Bíblia, é a doutrina das últimas coisas, juízo final, julgamento, enfim. O método preterista vem de pretérito. Esta abordagem, método preterista, eu comento aqui no meu artigo, ok? Afirma que os eventos em Apocalipse ocorreram no primeiro século. Portanto, já faz tempo que se cumpriram. Ela utiliza uma perspectiva passada, daí a palavra pretérito ou preterista, passado. Algo que aconteceu no passado. De acordo com essa abordagem preterista, não existe nenhum aspecto profético ou futuro na narrativa do Apocalipse. De acordo com este método preterista, o cenário das visões era o conflito existente entre a Igreja e Roma papal. Não era apostólica, isto é, até o ano 100 depois de Cristo, Ano Domini, ou depois de Cristo, o ano 100, primeiro século, portanto. Este ponto de vista enfatiza a relevância do livro para a igreja às quais o livro foi escrito, mas praticamente não aceita a visão futura da mensagem de João, que foi João que escreveu o livro do Apocalipse, que apresenta predições específicas de determinados eventos. O método histórico, essa linha escatológica e teológica do Apocalipse e da escatologia. Segundo o método histórico, vê o Apocalipse e a literatura apocalíptica como uma ilustração dos conflitos entre a igreja e o mundo, estimulado e sendo contagiado, influenciado por Satanás, o diabo, desde o tempo dos apóstolos até o final da nossa era cristã. Tal abordagem histórica reconhece plenamente o relacionamento entre a narrativa e os eventos terrenos.
As crises na história mundial, trazidas pelos conquistadores do passado, os países, as nações e do presente, são descritas e todas estas estão destinadas ao fracasso, as potências mundiais. A principal falha do método histórico ou historicista é a dificuldade em equacionar os fatos citados do livro com o acontecimento histórico. Desacordos sérios e aparentes, irreconciliáveis entre os adeptos deste método lançam dúvidas sobre a validade da abordagem como uma única solução interpretativa. No entanto, ela destaca a relação da mensagem do Apocalipse com a história mundial, né? A história da humanidade. Comentando aqui o artigo e compartilhando meu artigo com vocês, né? Meu comentário das linhas escatológicas do Apocalipse. O método futurista. Com exceção dos capítulos 1 a 3, esse método encara o livro do Apocalipse como totalmente futurista. Ou seja, então, é um evento que vai acontecer no futuro, portanto, né? Ele é futurista, é isso? Então, o Apocalipse com o método futurista, detalhando o drama que está sendo revelado no final dos tempos, do dia da ira do Senhor e a aparição de Cristo no céu. Né? Quando Paulo fala, por exemplo, em Tessalonicenses e Coríntios, que Deus vai descer, Jesus assentado no trono, os anjos em volta dele, não é? Nas nuvens, para julgar a terra. E a aparição de Cristo no céu, no dia da ira do Senhor nosso Deus. A abertura do livro e as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3 do Apocalipse. Limita-se ao primeiro século e seria um tipo de esboço simbólico em 7 partes sobre a história espiritual da igreja, desde a era apostólica até a segunda vinda de Cristo, né? Então esse método futurista, ele fala, por exemplo, da igreja antiga, a igreja apostólica, a igreja pós-apostólica, a igreja primitiva, a igreja medieval, ok? A igreja da Reforma, a igreja das Cruzadas, a igreja da era moderna e contemporânea. No entanto, há um perigo de o livro tornar-se irrelevante para o público original do primeiro século e, de determinada maneira, para qualquer pessoa que viva antes do final dos tempos. Se nos preservarmos contra essa tendência, o método futurista tem ou terá grande valor. Outro método, portanto, o método idealista, escatológico, do Apocalipse, da escatologia. Devemos distinguir esse método dos 3 demais, do futurista, do histórico e do preterista, pelo fato de não se ligar à história, ou seja, a eventos reais da história da igreja e do cristianismo. Esse método idealista do Apocalipse e da escatologia lida com realidades plenamente espirituais, em vez de lidar com fatos históricos, enfatizando o conflito entre Deus e o diabo, entre Deus e Satanás, o bem e o mal, a justiça e o pecado, e distanciando-se de uma preocupação com situações históricas específicas. Esse método idealista assegura ao leitor
do primeiro século e ao leitor, né, do atual século contemporâneo, né, dos nossos dias, moderno e pós-moderno, que as forças do bem alcançarão vitória. Certamente, comenta aqui no meu artigo, ok? Certamente a abordagem idealista capta o espírito do livro, mas a total eliminação de um cenário histórico prejudica o ensino bíblico sobre a atuação de Deus entre os homens. Os elementos simbólicos e cabalísticos, não devem ser a única ênfase. É necessário manter o aspecto preditivo da mensagem. Nenhuma dessas abordagens, a interpretação profética é satisfatória em si mesma. Já se fizeram tentativas de declarar os prós e os contras de todos os métodos, possibilitando aos estudantes extrair as características úteis de cada um deles e usá-las de maneira sábia em seu próprio aprendizado. Nessa tarefa, portanto, comenta aqui no meu artigo, ok? Eu tenho todo em PDF para quem quiser ler. Como em qualquer outro estudo bíblico, é essencial que tenhamos a direção do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, de 6 a 16 e Tiago 1, versículo 5, Novo Testamento. Então, irmãos, na verdade são 6 métodos de interpretação escatológico, milenista do Apocalipse e da escatologia bíblica. Mas eu aqui compartilho 4 métodos. E existe também a chamada pré-ira, né? O pré-tribulacionismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo e a chamada pré-ira, que é uma visão mais recente do século XIX e início do século XX. Mas, para todos os efeitos, é temerário afirmar quando será a volta de Jesus. Tentativas já foram feitas, né, e foram frustradas, porque a Bíblia fala que ninguém sabe, nem um anjo do céu, nem o Filho, só Deus sabe o dia da ira do Senhor, o dia do julgamento final, a grande hecatombe, o grande echatom, né? As últimas coisas, o Apocalipse. Só resta dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata é uma palavra aramaica na Bíblia, lá no final da Bíblia. Maranata é Maranata, ou Maranata, que quer dizer Maranata, vem Senhor Jesus, vem breve. E na Bíblia da linguagem de hoje, lá no final do Apocalipse está: certamente venho em breve. Ora vem Senhor Jesus, Maranata. Então Jesus vai voltar, está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva, né, lavada no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então é necessário que estejamos consagrados e preparados, perseverando na fé, para quando Jesus voltar e buscar os crentes, a igreja, a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Ok? Então está aí condensado, sumarizado, resumido as doutrinas e as interpretações do Apocalipse, né? Eu falei aqui de 4 linhas teológicas e escatológicas, né, milenistas do Apocalipse e da escatologia bíblica. Ok? Deus abençoe.